O Conselho Federal de Medicina é uma autarquia criada em 51 para regular o exercício da medicina no Brasil, ponto. É a OAB dos médicos. É, Depois, em 57, vieram os conselhos regionais para formar a estrutura do arcabouço atual. E esse conselho, a cada 5 anos, ele promove eleições previstas em lei entre os médicos para eleger a composição do Conselho Federal, que tem um sistema tipo Câmara Alta, tipo Senado. É um representante por estado e tem um representante que eu chamo de biônico, né, que é um representante indicado pela Associação Médica Brasileira, é uma excrescência na lei que perdura até hoje, num período em que a Associação Médica Brasileira ela tinha uma importância em um predomínio que não tem mais sobre a categoria médica, na época tinha, ganhou uma cadeira. Então são 28 conselheiros titulares e 28 conselheiros suplentes, um total de 54, que são eleitos a cada 5 anos em eleição direta, turno único, um por estado. Se eu tenho mais de uma inscrição de estado, tipo, se eu tiver o CRM de São Paulo e do Rio, eu posso votar nos dois estados. Então, aí eu falo isso porque sempre o total de voto vai ser um pouquinho maior que o total de votantes de CPFs, né? Eu falo isso porque acabamos de enfrentar hoje mais um choro, né, Eu da fiquei chapa sabendo. perdedora. Fiquei É, sabendo agora. Eu queria que você é, explicasse aí esse choro de perdedor aí que é. tentaram É explicar aí para o porque. pessoal que está assistindo. Tentaram impugnar aí esse resultado, Isso, não exatamente. gostaram do resultado, mas é engraçado, né? Que a votação é eletrônica, né? Exato. A primeira coisa que eu me questionei quando eu recebi a impugnação é o seguinte: ué, tá liberado questionar eleição eletrônica no Brasil agora? Não é mais crime? Pois é, agora não é mais crime. Esse singelo comentário gerou um grande constrangimento no campo, vamos chamar progressista, a gente sabe que o nome é outro, né? Mas gerou um grande constrangimento porque eles se tocaram, né? Isso aí, então agora pode? Caíram no É, ridículo, né? Tipo, ó, pô, caíram no a gente é ridículo, ridículo. exatamente, né? E o que que aconteceu? A gente teve 2 meses de campanha, onde eu fui alvo de inúmeras fake news, a gente fazendo campanha. Eu aproveitei o histórico que eu já tinha junto à classe médica, porque o que acontece? Apesar de existir há mais de 70 anos, em maior parte da sua trajetória, o Conselho Federal de Medicina, por culpa nossa, dos conservadores, que não tínhamos interesse, achava que isso era coisa de gente ruim, coisa de médico que não tinha clínica particular, coisa de sindicalista, né? Esses conselhos foram todos ocupados por pessoas com um pensamento mais progressista, né? Com o Eles fazem isso há advento muito tempo, né? A ocupação de espaço a ocupação de espaço seguindo a deles cartilha é gramsciana cartilha clássica gramsciana. absoluta. E a gente chupando o dedo. A gente está 50 anos atrás deles, né? Como a senhora mesmo ensina no seu curso. E o que que acontece? Teve o advento do governo Dilma e teve o advento do Mais Médicos. Ali foi um turnover. Ali muita gente despertou, inclusive eu, que já era um pouco desperto, mas não tinha a noção da gravidade do que ia acontecer. A luta contra o Mais Médicos, né, e contra o que o governo Dilma estava fazendo com a medicina gerou uma reação, um movimento conservador na medicina, que se começou a traduzir com médicos saindo daquela postura arrogante, pedante, de que eu não me meto com isso, eu tenho minha clínica na Avenida Brasil, na Avenida Atlântica e papapá. E esses médicos começaram a se mobilizar e a se instrumentalizar. E, de certa maneira, começamos a ler também a cartilha, o que que eles estão fazendo, vamos fazer aqui igual, né? E a gente começou a lutar por espaços, né? Em 2014, na eleição do Conselho Federal de Medicina, a gente já começou a ter um resultado. Ali, algumas coisas começaram a mudar, mas o grande paradigma, o grande corte foi em 2018, aonde juntou toda a questão da eleição do Bolsonaro, né, com a Lava Jato, com os conselhos. Ali houve uma renovação ampla dos conselhos regionais em 2018 e do federal em 2019, aonde pela primeira vez a gente pôde afirmar, sem sombra de dúvida, que havia uma maioria conservadora nesses conselhos. E é óbvio que quem é progressista pode tudo, quem é conservador não pode nada. Começou a ter reclamação.
Ou seja, começou a ter a reclamação de que os conselhos estavam fugindo do seu princípio, que deviam ser meramente técnicos, né? Que deviam parar com essa politização, né? Que eles estão errados eles estão indo para um caminho do obscurantismo, né? Estão indo para um caminho contra a ciência. Isso antes da pandemia. Isso só se acentuou durante a pandemia, né? E quando veio a pandemia, a luta, aí quando a gente começou a se conhecer mais, né? A luta pela manutenção da autonomia do médico, do direito do médico poder prescrever o que ele precisa, o que ele acha que tem, baseado na melhor evidência científica disponível, diferente do discurso que eles fizeram, que só valia evidência científica de ouro, mentira, né? 10% só do que a gente faz na medicina é baseado em evidência científica de alto grau, de grande relevância. 90%, Ludmila, posso chamar de Ludmila, né? Vou tirar. Claro, claro. 90% do que é feito na medicina, em guidelines, em protocolos, em livros-textos, em orientações de tratamento, procedimento, 90% é feito lastreado em evidências científicas medianas ou baixas. E eles pegaram esse discurso porque eles queriam interditar o debate. Queriam interditar o debate porque não poderia ter nenhum tipo de tratamento. E isso virou uma bandeira da esquerda contra a direita, né? Vamos dizer assim. Não poderia ter tratamento contra aquele vírus. Porque se tivesse algum tratamento, aqueles remédios injetáveis, imunizantes, né, que estavam sendo feitos, eles não poderiam ter aprovação emergencial. Tanto a lei americana, quanto a lei europeia, quanto a lei brasileira, elas são iguais. Você só pode aprovar emergencialmente um imunizante para uma determinada doença se tiver havendo alguma situação que demande essa imunização, se tiverem estudos mínimos, né, não comprobatórios, demonstrando que aquele imunizante pode ter algum efeito, e se não tiver nenhum tratamento disponível, homologado, autorizado, publicado sobre aquilo. Então, São aceitar requisitos cumulativos, tem que preencher tudo. cumulativos, cumulativos, tá? E aí o último é esse, né? O último é não ter tratamento oficial instituído para aquela doença ou para aquela enfermidade. Aí eu consigo aprovar um imunizante que foi feito com meses, né, de tempo, e não 5, 10 anos, que é o prazo ideal para o imunizante poder adquirir toda a confiança e segurança. E foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu, e aí veio a narrativa da censura, da interdição. Você não pode falar nada, nós somos os donos da verdade. É muito poderoso isso, Ludmila. Você ser o dono da verdade, você ser o dono da versão oficial dos fatos. Isso é extremamente poderoso. E eles sentiram o poder disso e começaram a exercer essa tirania sanitária, essa tirania na saúde, na qual eu me insurgi contra. Foi aí que eu comecei a ser conhecido, né? E aí a gente começou a participar mais. Eu já tinha participado nas eleições de 2018, mas não entrei na chapa do Conselho. Em 2019 eu optei por ficar fora também, da disputa do CFM, por questões pessoais minhas de trabalho, emprego e tal. E aí, esse ano, eu falei, gente, eu já ajudei nas eleições de 2018, 19, 23, eu quero ser o candidato, porque eu já estou em Brasília pela Associação dos Peritos, já fico bastante tempo lá, e eu vou juntar isso e eu vou render mais, né? E o grupo concordou e eu me lancei, né? E eu me lancei contra máquinas partidárias, tanto de um lado quanto de outro, né? Me lancei contra toda uma associação médica estadual, com todas as suas ramificações, também com seu candidato particular. E uma coisa, sabe, Ludmila, que eu aprendi na vida, e desde criança sempre tive um pouco de intuição, eu não sei explicar direito, e acho que nem cabe aqui, mas eu tinha certeza que eu ia ganhar. Eu meio que sei quando eu vou me ferrar, sabe? Até levando pro futebol, eu torço pro Flamengo, né? Eu tenho isso. Eu começo a ver o jogo e falei, "Não, o Flamengo vai tomar uma ferroada aqui." Volta e meia acontece. E quando é o contrário, eu sinto um pouco isso também. E nessas eleições eu tinha um feeling muito bom que a energia tá positiva. É só eu não errar. É só não fazer bobagem. Se você quer colaborar com esse canal, com a produção desse conteúdo, se você acha que o meu trabalho ele vale a pena, se eu estou acrescentando alguma coisa, se eu estou ajudando e vocês querem continuar
patrocinando esse canal para que esse conteúdo continue sendo dado, vocês podem clicar aqui na descrição do vídeo